As notícias sobre prisão de Bolsonaro, prisão de generais, prisão de coronéis, prisão de deputados, senadores, anda correndo pelas redes, mas são tantas as notícias, e sempre na base da promessa, que às vezes aqui achamos que não vale a pena abordar até que o fato aconteça. Mas existem outros fatos que são importantes para a gente entender o que está correndo por debaixo desse rio das novidades e das promessas das prisões tão esperadas no nosso país. É isso que vamos trazer hoje no Rapidinha das Notícias. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, depois de um tempinho em que eu não postei coisas no nosso canal, nem no TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes onde comumente posto material. Então, vou pedir, antes que a gente comece a conversar, que você já dê o seu like, que você comente, compartilhe, ajude ao engajamento destes conteúdos que a gente produz aqui, para que chegue a mais pessoas, elas possam ouvir as nossas ideias, compartilhar essas ideias é importante para que a gente possa clarear um pouco a cabeça das pessoas que ainda acham que a vida de Ratanabá, o país do Bolsonaro e sua quadrilha, é o melhor país do mundo, deixando o Brasil, que é o país real, numa situação que até hoje Lula, o seu governo e as pessoas de bem deste país estão tentando consertar. Inclusive, sim, o Alexandre de Moraes, o Xandão e outros que são atores positivos no STF e no sistema judicial, penal, policial do nosso país. Eles estão dizendo que é ditadura, mas a ditadura que pretendia era eles. Está sendo ditadura porque eles, os criminosos que atentaram contra a República e a Constituição, estão agora tendo que dar contas à justiça. Daí, esses ruídos que a direitalha, a extrema-direita, canalha, procura colocar para a população desavisada, aquela parte da população que não entende bem essas dinâmicas, e a gente pode ajudar essas pessoas a entenderem, por exemplo, divulgando material aqui que a gente produz, que a gente compartilha no nosso diálogo, na nossa convivência. E aqui a gente vai no Poder 360, numa publicação que foi de 9 de fevereiro de 2024, mas que apesar disso continua atual, porque está ligada a todo este processo que a direitalha, os golpistas, os indivíduos da intentona golpista, né, que foi uma intenção, só não se concretizou porque parte das Forças Armadas não concordaram, aquelas que são sensatas, mas aqui está. Moraes levaria 50 milhões para fraudar a eleição, disse Bolsonaro, aonde, naquela famosa reunião de 5 de julho de 2022, cuja gravação, feita pelo Mauro Cid, a ordenança de Bolsonaro foi apreendida. Aquela famosa gravação que atesta a tentativa de golpe, a armação de um golpe no país. Então, o ex-presidente Bolsonaro, o inelegível, o tri-inelegível, disse em reunião realizada em 5 de julho de 2022 que Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição de 2022. O ex-chefe do Executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Roberto Barroso, teriam sido pagos pela prática fraudulenta. Imagine que é o presidente da República, numa reunião de ministros, fazer este tipo de acusação sem provas a ministros do STF. Isso é um crime, isso é um absurdo, isso é nem leviandade, isto é... Bem, não há palavras para dizer. Bom, todo mundo já sabe que essa gravação foi obtida em um computador apreendido pela Polícia Federal com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Muito bem, é por isso que o Xandão está dando em cima desses criminosos levianos, dessa gente mentirosa que faz acusações sem provas, inclusive contra autoridades que estão basicamente no mesmo nível que elas. Ministros do STF, como aqueles que estão no comando do Supremo Tribunal Federal, eles têm, em termos da organização dos poderes no Brasil, um status similar de um presidente da República. Portanto, não se pode dizer coisas como essas aqui sem ter prova. Agora vem de Bela Megali, no O Globo. É uma notícia de hoje. Portanto, quentinha. O temor de Bolsonaro de ser preso após a operação da Polícia Federal. Tem que temer mesmo. Inelegível. Tema e muito. Porque você cometeu e ainda está cometendo crimes. Bela Megali, então, aqui no GIS, na sua coluna, em 16 de fevereiro de 2024, às 4 horas e 1 minuto da manhã, diz: Jair Bolsonaro passou o carnaval, olha aqui, em alta tensão. Aliados políticos do ex-presidente relataram que ele chegou a ter certeza que seria preso, especialmente após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ir para a cadeia por 2 dias após ser flagrado com uma arma irregular e uma pepita de ouro. Bom, olha só que o Jair Bolsonaro, o tri inelegível, está chegando, portanto, à realidade, deixando de delirar e, portanto, à medida que o tempo passa, Bolsonaro vê a papuda mais... Seguindo a notícia da Bela Megali.
Segundo membros do partido, Bolsonaro teria chegado até a se emocionar em um dos momentos que falou sobre a prisão de Valdemar. Não porque o Valdemar estava preso, ele se emocionou porque ele viu o seu futuro, que espera-se seja o mais próximo possível. Diante do nervosismo do ex-chefe do executivo, auxiliares do capitão reformado passaram a atuar na tentativa de acalmá-lo. Ou seja, aumenta as doses das medicações, trio inelegível. Aumenta, porque seu momento vai chegar. A sua horinha, seu dia D, seu mês M, seu ano A, vai chegar. E aqui tem, então, que pessoas próximas ao ex-presidente acionaram seus contatos no meio jurídico, inclusive no STF, em busca de colher a temperatura sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro. Tiveram a sinalização de que naquele dia de feriado, uma ordem de prisão não estava no radar. Ou seja, tem gente no STF, a gente imagina quem seja, né? Aqueles dois que foram indicados por ele, muito provavelmente, talvez um outro aí que faz um papel meio sujo de dizer como é que está a situação. Mas tudo bem. A coisa tem que ser pública mesmo, para que não fiquem dúvidas e que façam dessa situação do Bolsonaro com o STF, com a atuação do Alexandre de Moraes, uma correspondência com a sujeira do Moro em relação a Lula. E Lauro Jardim, na sua coluna do Globo, diz, isso foi no dia 15, portanto ontem, notícia fresca ainda, né? Senador bolsonarista citado em delação pediu impeachment de ministro do STF. Embora da coluna de Lauro Jardim, é Naira Trindade de Brasília quem nos dá essa notícia. Ontem, 15 de fevereiro de 2024, às 12 horas e 17 minutos, e aqui está a cara de bolacha do sujeito, esse Luiz Carlos Heinze, não é? O nome já bem diz certas influências que ele deve ter recebido na sua formação de simpatizante do nazifascismo. Citado na delação de Mauro Cid como integrante do grupo de radicais, que defendiam a narrativa de fraude eleitoral e a necessidade de uma ação militar no país após a vitória de Lula, o senador Heinze, do PP de Alagoas, assinou como coautor um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso em fevereiro do ano passado. O requerimento denuncia Barroso por adotar postura não compatível com o cargo que exerce, extrapolando suas atribuições como ministro da Suprema Corte e que se deram quando ainda ocupava a presidência do TSE. Vemos por essas notícias aí, uma em um espaço e tempo, outra e outra, que o quadro geral do que está por acontecer com relação à quadrilha nazifascista, que em diversos campos da atividade política ocuparam espaços importantes de formação de opinião pública, mas também de golpismo, está aí. O Heinze foi aquele que teve uma atuação importantíssima para defender a bandidagem que o governo Bolsonaro praticou contra a vacinação. É um indivíduo de extrema-direita bastante conhecido. E, claro, que as suas conexões com o golpismo de Bolsonaro é previsível. Está aí também a notícia sobre o Bolsonaro, que teme estar sendo, a qualquer momento, capturado pela Polícia Federal e arrojado na prisão para que de lá não saia tão cedo, ou quem sabe até nunca mais, dado que ele está reconhecidamente envolto em crimes e mais crimes de diversas naturezas. E o Alexandre de Moraes, acusado de ser comprado junto com outros elementos do TSE para poder eleger Lula. Ou seja, a desfaçatez, o cinismo dessa gente, as acusações sem provas. Se tivessem provas, mostrassem por A mais B, ótimo, seria um serviço ao país, mas não. Eles jogam notícias no ar como estão jogando por aí, para que possam capturar as pessoas incautas, formando opinião sem base. E é isso que eles fazem de forma criminosa. E precisa cessar este tipo de coisa no país. Das pessoas, como esses direitistas extremos, essa direitalha, essa gente canalha da direita, porque existe uma direita sensata? Sim, existe, felizmente, mas essa direita canalha, essa extrema direita canalha precisa ser silenciada, porque não se trata de opinião, de liberdade de opinião, de expressão, trata-se de mentiras reiteradas, de calúnias, de assacar contra a moral alheia sem provas. Eles estão constantemente sob as provas, os indícios, a claridade dos fatos, sendo acusados, mas eles acusam os outros sem nada no ar. Bem, Bolsonaro agora quer fazer uma movimentação de massas aí para o último domingo, dia 26 de fevereiro, o último domingo de fevereiro, para tentar ver como é que anda a sua popularidade, ver se com isso assusta o processo de sua possível prisão e condenação. Para mostrar que, com o apoio do povo, não se pode fazer muita coisa, porque afinal de contas isso causaria uma convulsão social. Ao mesmo tempo já corre nas redes de que muita gente não vai apoiá-lo e que ele vai, sim, criar um evento, ele ainda tem algum poder de atração de massas, principalmente das massas ignaras, imbecilizadas, que não são massas politizadas, são fiéis seguidores de um mito demoníaco. É disso que se trata? Sim, ele vai mobilizar, mas para o que ele pretende, a gente pode dizer que flopará. Tudo indica. A conferir, claro. Mas o mais importante é que essa gente está tremendo nas bases, está com as pernas bambas na cama dos seus pesadelos, esperando ir dormir nas duras camas ou nas camas duras da papuda. É isso que a gente aguarda. Um abraço, até outra oportunidade.